vamos gravar esse workshop, né, para ficar disponível e disponibilizado depois, caso queiram rever as apresentações, as informações. Ah, sim. Então, eu já estou gravando. Depois, professora, vou compartilhar com você o link que a gente vai Sim. disponibilizar no canal que tem do nosso capítulo, e daí a gente apresenta para vocês. Tá ótimo. Obrigada, Nayara. Obrigada. Só antes de começar, deixa eu só compartilhar aqui novamente. Vou apresentar. Eu me chamo Nayara. Atualmente, né, estou como presidente do capítulo estudantil, que é um grupo estudantil, uma filial internacional, que se chama GRSS, que é Geoscience Remote Science Society. É uma sociedade de sensoriamento remoto e de estudos da Terra, né, da geociência, que a gente tem a finalidade de desenvolver workshops, treinamentos, e também nós mesmos, o grupo em si, e aqui o Estado, desenvolver técnicas e habilidades na área de sensoriamento remoto, sempre aí ajudando a crescer, principalmente na parte de agricultura, da pecuária, mapeamentos, enfim, tudo que estiver aí relacionado à nossa área. E também todos são convidados a conhecer. Depois, durante as apresentações, vou estar disponibilizando para vocês o link do nosso grupo, do Instagram. E vocês podem estar acompanhando as atividades, tirando dúvidas, informações, como também sendo membros, né? Todos nós aqui somos, todos nós não, né? Eu, o Henrique, o Diego, acho que tem o pessoal que eu vi aí, o Zé, tem o Gease, nós somos membros do capítulo estudantil, somos todos voluntários, mas aí estamos todos juntos aí, tentando aí buscar e ajudar todos nós. Vou começar aqui com as apresentações. Então, nossa primeira apresentação é sobre predição de pesos de ovinos com Machine Learning. Quem vai apresentar é o mestre Diego André Santana, professor de EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, o IFMS, no campus aqui da UANA. Ele é mestre em desenvolvimento local pela UCDB, 2016, pós-graduado em engenharia de componentes utilizando Java, pelo UCDB também, 2011. Ele é do Programa Especial de Formação Pedagógica em Computação Claretiano, 2013, e graduado em Tecnologia em Sistemas para Internet pelo Centro Universitário Anhanguera, 2009. Atualmente, ele é doutorando em Desenvolvimento Local pelo CDB, com pesquisa na área de predição de peso de animais, utilizando visão computacional e machine learning. Diego, o espaço é todo seu. Olá, boa tarde a todos. Vou colocar a apresentação aqui agora, nesse momento. Boa tarde. Tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Tá, ok. Fazer uma breve introdução, né? Minha área, né, é de desenvolvimento de software. E aí, quando eu iniciei, né, o doutorado, tive a oportunidade de estar se inserindo, né, na área de visão computacional e machine learning. Só que esse direcionamento da aplicação seria direcionado à predição de pesos de animais. Então, no decorrer do processo, né, nós decidimos tá funilando, né, no caso, para o animal ovino, né, que lá nós temos, né, alguns colegas têm a predição de peso de bovinos, outros predição de peso de alevinos, né, que também é outra vertente, e aí nesse caso eu estou trabalhando com predição de peso de ovinos, que é basicamente tentar fazer com que o computador, né, o algoritmo que você cria junto com aprendizagem de máquina e utilizando visão computacional, consiga predizer o peso do animal só observando. Seria mais ou menos igual um produtor que olha para o animal e fala assim, ó, o animal deve ter tantos quilos. Então seria mais ou menos essa ideia. Então, utilizar aí a machine learning para tentar predizer e a visão computacional para tentar extrair algum dado que seja importante. E aí eu vou estar explicando certinho
no decorrer dos próximos slides. Então, no caso aqui, eu faço doutorado em desenvolvimento local no CDB, e aí eu utilizo essa abordagem, né, de visão computacional e machine learning direcionada à predição de peso. Aqui alguns dados básicos. O meu orientador é o Emerson Pistori. Então, o projeto é predição de peso, né, de ovinos com visão computacional e aprendizagem de máquina. Aqui também o e-mail, né, diego.santana@ifms.edu.br, e faço parte do grupo de pesquisa Inovisão, que é do orientador, né, Emerson Pistori. Então, aqui o roteiro de apresentação, ele tem a introdução, a metodologia, os resultados, discussão e conclusão. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples cada coisa, só que, às vezes, se caso vocês não entendam determinada parte, pode estar perguntando no chat, que eu vou tentando responder aos poucos. Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem breve como é que funciona esse processo, porque eu sei que a maioria que é da área de zootecnia e medicina veterinária, acho que é zootecnia, né? Se eu não me engano. Os três, zootecnia, veterinária e agronomia. Ah, legal. Assim, da parte da ciência animal. Tá, legal. Eu vou estar sempre explicando algum conceito, um pouco por cima, para facilitar o entendimento. Então, tem parte de computação, né, envolvida, né, e ao mesmo tempo também tem parte de veterinária e zootecnia envolvida, que aí, já brincando um pouquinho, né, já é uma parte que eu não entendo tão bem igual vocês. Então, aqui, iniciando, né, o Mato Grosso do Sul, né, conforme os dados de 2018, ele tem aí um rebanho de 435 mil, né, ovinos no estado, enquanto o Brasil tem 18 milhões, né, de ovinos e 948 mil. Então, assim, é uma população aí considerável, né, de ovinos. Então, nesse caso, já se justifica, né, a questão de estar utilizando essas tecnologias, porque a população é muito grande. Então, claro, tem fazendas aí que tem, acho que, se eu não me engano, quase 5 mil, né, ovinos. Então, há uma dificuldade de você gerenciar todo esse rebanho. E aí, a questão do uso da inteligência artificial é importante nos meios de produção. Normalmente, ela não era muito utilizada. Só que agora, nos últimos anos, ela vem sendo agregada aos meios de produção para melhorar a parte do gerenciamento, né, e aumentar a produtividade. Então, você pode utilizar essas técnicas para auxiliar no manejo, na tomada de decisão. Então, são coisas que podem estar sendo utilizadas esse tipo de coisa. E aí, a ideia desse trabalho é contribuir com técnicas utilizadas para aferir o peso do animal, utilizando processamento de imagem. Então, você coleta essa imagem e, a partir da imagem, você fala, ó, esse animal tem 40 quilos. Então, é bacana na parte de gerenciamento, porque você não precisa ter que ficar pesando o animal o tempo inteiro. E aí, o objetivo é propor um sistema de software para predição, né, de massa de ovinos, utilizando processamento de imagem com técnicas de machine learning. O que é machine learning? Machine learning é aprendizado de máquina. Então, são algoritmos que ele aprende, né? Nesse caso, nós utilizamos aprendizagem supervisionada, ou seja, eu direciono o que ele deve aprender. E aí, essa funcionalidade de predição de peso pode ser inserida num software de manejo. Então, assim, às vezes você tem um software que controla determinada fazenda ou curral, e aí ele pode estar coletando essas imagens e falando assim, ó, determinado animal está ganhando peso, determinado animal está perdendo peso. Então, são coisas que você pode estar inserindo em outros softwares para estar auxiliando essa parte de controle e manejo. Então, o nosso experimento, né, foi realizado na Fazenda Escola da UCDB, né, lá eles têm um curral com 32 ovinos, né? Então, nesse caso, fica fácil, né, tá fazendo essa coleta de imagens, porque está bem próximo da sede da UCDB. Então, é aqui dentro de Campo Grande, né? Então, o processo de pesagem de 32 ovinos é necessário aproximadamente uns 80 minutos para pesar todos os ovinos.
Então, isso porque estão dentro do curral. Se estivesse no ambiente aberto, seria mais complicado ainda. Então, em média, uns 2,5 minutos a cada animal, né? Isso para uma produção bem pequena, tipo 32 animais. Imagina se você tivesse aí 5 mil ou 1.000. Então, assim, seria muito mais complicado. Então, abordando um pouquinho sobre a parte da metodologia, o primeiro processo, né? Então, sim, são divididos em 5 etapas. E a primeira etapa é a captura do vídeo, né? Do dataset. Então, a primeira parte aqui, deixa eu só ativar o ponteiro aqui. Ver se tem a opção da seta aqui para ficar fácil estar apontando, né? Ah, você quer que eu te ajude no laser? Ah, já achou. Achei. Apontando. Tá procurando isso. Então, o que acontece? O primeiro processo aqui é a captura dos vídeos. Então, eu faço a captura de cada vídeo, né, e também faço a coleta dos pesos de cada animal. O segundo passo, ele é a extração dos frames do vídeo, ou seja, não sei se vocês têm uma noção em relação aos vídeos, mas cada segundo do vídeo, ele é considerado, tem a questão da quantidade de frames, que seriam fotos que são necessários para ter 1 segundo de vídeo. Nesse caso, nós utilizamos 60 frames por segundo. Então, ou seja, eu tenho 60 fotos a cada segundo. Então, eu extraio essas fotos, né, desses animais e aí crio um dataset de imagem. E aí, depois que eu peguei e removi as imagens que não são interessantes desse dataset, eu faço o processo de criar as máscaras desse dataset, que depois a gente vai estar entendendo o que seriam essas máscaras. A gente utiliza o software LabelMe, que você delimita onde está a ovelha, né? Então, nesse momento, eu faço de forma um pouco manual. E aí eu tenho um processo que se chama extração de características. O que é isso? Eu tenho primeiro o peso ele é coletado, ele não eu coleto o peso manualmente na balança. E aí, adicionado a isso, eu tenho os atributos que são extraídos, que eu extraio a área, o perímetro, o eixo maior e o eixo menor. O que seria isso? Eu acho o centro de massa da ovelha, e aí eu traço traço como se fosse uma ideia de um X em cima dela, então eu tento medir o tamanho, o comprimento dela e a largura dela. E depois eu tenho o Who Moments, que aí o Who Moments está mais ligado ao formato, né? Então ele consegue ter uma distinção aí em relação ao formato da ovelha. O K-Curvature ele é muito utilizado no Kinect, na ideia do Kinect para detectar os dedos, né? Então, nesse caso aí, nós utilizamos o K-Curvature para detectar o número de ângulos, né, que tem a ovelha. Então, assim, dependendo do formato dela, tem um número de ângulos diferenciados. Então, é interessante nesse ponto. E o último passo aqui, que é submeter esses dados aos algoritmos de aprendizagem de máquina, que é o Machine Learning Algorithms, que seria os algoritmos de aprendizagem de máquina, onde eu tenho 8 algoritmos diferentes, que eu submeto esses dados para ele aprender a me dizer o peso da ovelha. Então, nesse caso aí, é um pouco do processo. Aí, agora eu vou estar especificando cada um. Então, aqui, eu tenho a coleta de imagens e de peso com uma balança. Então, eu tenho uma visão na parte superior da ovelha. Eu decidi utilizar essa parte superior porque a ovelha ela ficava delimitada nesse local da balança, então facilitava a captura, tá? Então eu conseguia ter sempre a mesma altura, né? Que a altura é 1,94 m, então eu conseguia ter a mesma altura da câmera até o chão. E também aqui eu coletava os pesos, né? Qual era a ovelha e qual era o peso dela, para depois estar juntando esses valores. A parte de coleta dos vídeos, né, nós utilizamos o celular mesmo, utilizamos um Huawei P20 Pro. E aí, uma coisa interessante é que tem uma boa resolução. Então, em torno de 40 megapixels, né, são 3 câmeras aqui, na verdade. Então, são 3 câmeras que dão uma qualidade bacana. E aí, para configuração de vídeo, nós temos aqui 1080p, com 60 frames por segundo, ou seja, uma resolução
muito boa. Ou seja, 60 frames por segundo, a cada segundo eu tenho 60 fotos, né? 60 quadros. E aí, aqui na resolução, né, permite extrair, né, os frames com resolução de 1920 por 1080. Então, é um tamanho interessante aí, né? Na segunda etapa, eu tenho a organização dos dados com a adição das informações, extração, né, e seleção dos frames. O que seria isso? Eu faço o vídeo da ovelha e aí eu tenho os pesos. Então eu tenho que associar o peso à ovelha. Então eu pego, no caso, cada vídeo eu associo o peso dela para poder realizar o treinamento. Então nesse caso aqui é 22 quilos e 700 gramas. Eu coloquei direto o ponto, depois eu faço a divisão, né, para ele ficar 22,700 gramas. Então, adiciono essas informações, faço a extração dos frames, lembrando que a cada segundo eu tenho 60 fotos, então eu pego alguma dessas fotos e crio uma sequência, né, de fotos com as ovelhas em diversos tipos de posições. E lembrando que nesse caso tem ovelha de diversas cores, então cada uma tem uma cor diferente. Se você observar a preta, quase não dá para visualizar. As brancas, as beges já facilitam um pouquinho, né, a visualização. E aí eu faço a seleção dos frames que eu vou utilizar no treinamento. Ou seja, essa seleção de frames, eu tenho os frames que estão sem animal. Esses frames são excluídos, porque não me interessam esses frames que não tem nenhum animal. Frames que têm parte do corpo do animal também são removidos. Eu deixo somente os frames que tem o animal inteiro na imagem, para fazer o treinamento. Então, eu tenho 516 frames, sendo 16 frames por animal. Então, cada animal ele tem 16 frames de corpo inteiro. Então, nesse caso, é um banco balanceado, né? Ou seja, cada um tem a mesma quantidade. Nessa terceira etapa, eu realizo o processo de anotação. Eu pego aquelas 512 imagens, né? Então, aqui tenho a imagem da ovelha normal, e eu desenho em volta dela onde que ela se encontra dentro desse quadro. Então, assim, eu haveria a opção de fazer essa segmentação automática, que isso aí vai ser num próximo processo, né, futuro, né? Então, nesse momento, eu preferi fazer uma segmentação manual, onde eu seleciono onde está a ovelha, e aí gera uma máscara. Essa máscara seria o formato da ovelha, né, que eu vou treinar ele de acordo com... Então eu consigo extrair aqui o tamanho dela, né? Eu consigo extrair algumas características, formato, perímetro, área, eixo maior, eixo menor, aí também o formato com rule moments, né, que seria... Então são coisas que me auxiliam depois do treinamento. Então lembrando, tem que fazer para as 512 imagens, é um processo um pouquinho demorado, essa parte. E aí a quarta etapa entra o processo de extração de características. Então, para a extração de características dos ovinos, eu tento pegar a imagem e eu tento extrair dados numéricos que são interessantes para o treinamento. Então, que eu consiga distinguir um ovino do outro e consiga predizer o peso. Nesse caso aqui, a curvatura tem 9 atributos, o rule moments tem 7, a área e perímetro tem 2, né, que é um para a área e outro perímetro, e o eixo maior e menor tem 2 também, que é um para cada um. Então aqui, por exemplo, no primeiro aqui, eu tenho rule moments, momentos de rule, e ele está muito ligado ao formato. Então, nesse caso aqui, até não tem tanta influência no treinamento não, porque ele seria mais indicado para você detectar se é uma ovelha ou se não é uma ovelha. Mas nesse caso aqui ele está inserido também, ele detecta diferenças nos formatos, então ele pode ser interessante para detectar alguma diferença simples que tenha na alteração do formato para detectar o peso. O K-curvatura, ele mede o número de ângulos, então às vezes ele vai pegar a ovelha aqui e vai traçar várias retas, tentando medir os ângulos, né? E aí ele vai contar esses ângulos. Então, para cada ângulo, ele vai de 0 até 180, sendo faixas de 20. Ele vai contar quantos ângulos, por exemplo, eu tenho na faixa de 0 a 20 graus.
Então ele fala lá, não sei, 2, 3. Então seria essa ideia aqui do K curvatura. O eixo maior e eixo menor, ele acha o centro de massa da imagem. Então, nesse caso da ovelha, né? Ele acha a ovelha na imagem. E aí ele encontra o centro de massa. A partir do centro de massa, ele traça uma reta. E aí ele tenta achar o eixo maior e o eixo menor. Né? Então, eu tenho já duas medidas da ovelha aí nesse ponto. E a área e o perímetro, né? Ele pega e extrai a área da ovelha naquela imagem, para aquela resolução, e o perímetro também. Então, são mais dois atributos que eu utilizo no treinamento com Machine Learning. A quinta etapa, eu submeto esses dados ao processo de treinamento com os algoritmos de regressão. Eu utilizo 5 algoritmos de regressão. O K-Neighborhoods Regressor, o Supported Vector Machine Regressor, Linear Regression, a MLP é o Multilayer Perceptron Regressor, o Light GBM, XBOST Regressor, também é o outro algoritmo que nós utilizamos, e também o Gradient Bost Regression e o Randall Forest Regressor. Então, todos os algoritmos aqui são regressores. Então, para poder conseguir tentar buscar o peso. Então, antes de passar para o próximo slide, eu preciso entender algumas siglas. O MAI, ele é o erro médio absoluto. Então, nesse caso aqui, é quanto de peso que ele está errando. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem lá 40 quilos e ele falou que tem 35. Então, ele tem a diferença aí de 5 quilos. O MSE é o erro quadrático médio. Então, ele faz uma jogada de dar um peso maior para aqueles valores que ele está errando, né? Mais. Então, ele tem um peso maior. Quando ele erra um valor, ele tem esse valor que ele errou, ele tem um peso maior. Então, o que acontece? O MSE ele acaba auxiliando para você detectar se seu modelo está errando muito ou não. Então, nesse caso, MSE e RMSE acaba sendo quase a mesma coisa, porque um é a raiz quadrada do outro. Então, nesse caso aqui, o MSE, quanto menor, melhor. O MAP, ele é um reflexo, né, praticamente do MAI, é o erro percentual absoluto, ou seja, ele vai mostrar quantos por cento que ele está errando. E aí eu tenho o R2, que é o coeficiente de determinação. O R2 ele é legal para você visualizar como que o modelo, né, de regressão ele está se adaptando aos dados. Então ele é bem importante nesse ponto. Como que seu modelo se ele adaptou bem àqueles dados que você entregou para ele. Então nesse processo eu tenho lá meu banco de dados. Então pega aqui uma linha como se fosse os 512 imagens. Só que aí eu pego e divido essas imagens em 8 divisões, né? Faço 8 divisões, onde cada divisão, cada quadradinho desse aqui, ele tem imagens de 4 ovelhas. Então, eu coloco 4 ovelhas para teste e 4 ovelhas para teste e coloco 28 para treinamento. E aí eu vou oscilando esse conjunto, né? O que é teste, o que é treinamento. Se você observar, eu vou mudando o conjunto de teste a cada interação. A ideia disso aqui é você tentar extrair, né, as informações de uma forma que não esteja viciado os resultados. Ou seja, se eu vou oscilando o meu conjunto de teste, ele vai dar valores totalmente diferentes. Então, eu consigo verificar se o meu modelo está bacana ou não em relação àquele dataset que eu estou utilizando. Para cada interação, então, sim, são 8 dobras. Para cada interação, ele extrai o erro médio, o MAI, o MSE, o RMSE, o MAP e o R2. Lembrando que os mais importantes, todos são importantes, mas um que nós temos que ter uma atenção especial é o MAI e o R2. O R2 ele mostra como que o modelo se adaptou aos dados, e o MAI ele mostra quanto que ele errou, né, o erro médio. E aí, depois, no final, eu faço a parte de análise, né, com a nova e o Tukey teste. Então, aqui eu tenho uns resultados já parciais, que nós estamos trabalhando. Então, nos resultados dos modelos do experimento, o Supported Vector Regressor teve os melhores resultados quando eu observo o MAI, né, que, ou seja, para cada ovelha que ele trabalha, ele erra em média 4,28 kg, né, então ele tem um desvio padrão de 1,66.
O RMSE dele é 5,32. Nesse caso aqui, o RMSE, quanto menor, melhor. Então, dentre os outros, ele é o menor. E o mapa é quanto que ele erra em porcentagem. Então, na porcentagem, ele está errando em torno de 11%. Né, ele consegue ter uma taxa de erro aí de 11% em relação ao peso original. Então, tem uma variação até grande aqui, né, na questão do desvio, que é de 4,69. O R2, que é aquela parte que, como ele se adaptou ao modelo, né, que seria o melhor modelo para esse conjunto, no sentido de se adaptação, o XGBoost Regressor foi o que teve melhor, né, resultado, 0,992, né, com a variação muito pequena. Então, na verdade, em cada dobra que ele executou, ele teve uma variação muito pouca, a maioria foi tudo acima de 0,99, então é um bom resultado. E aqui eu tenho a questão do tempo, né? Quanto tempo eu levo para fazer esse processo de treinamento, né? Então, por exemplo, usando o Randall Flores Regressor, que é o tempo que demora mais um pouco para fazer o treinamento e o teste, ele gasta 30 segundos. O KNR, que é o K-Neighborhoods Regressor, ele gasta 3 segundos para tá fazendo esse processo. Né? Então seria o melhor tempo. Mas lembrando, nem sempre o melhor tempo é o melhor resultado. Nosso melhor resultado aqui, se for olhar para o MAI, foi do SVR, que é 3,15 segundos, que é muito rápido. E aí eu tenho o outro que foi o melhor modelo, que é o XBoost Regressor, que foi 6 segundos, que é o dobro do SVR, praticamente, em relação ao tempo. Aqui, só para ter uma noção, aqui são os frames, então meus 512 frames, e aí aqui eu juntei todos os testes de cada fold para tentar exemplificar o modelo. Então aqui eu tenho os dados testados e preditos, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. Então, na verdade, só está invertida a cor aqui, tá? Mas seria o quê? Essa linha azul é os meus dados que eu testei. A linha laranja é os dados que eu tentei prever. Então, você pode ver que ele consegue mais ou menos seguir o peso, né? Tendo uma variação, né, em relação ao peso real para o peso predito. Isso com XGBoost Regressor. Com o Support Vector Regressor, que foi o que deu melhor em relação ao MAI, você pode ver que a oscilação é menor. Ele consegue seguir um pouco mais e ele oscila menos. Então, nesse caso aqui, para o MAI, ele teve um desempenho um pouco melhor, né, quando você observa o MAI. Aqui eu tenho o XBoost Regressor, onde eu tenho aqui meus dados, né, então as predições, onde ele previu, né, lembrando que aqui o melhor R2, né, então aqui é 0,99 e o MAI de 4,97, ou seja, em média ele erra aí a 4,97 do peso, né, em quilos, né. E aqui o outro, que é o menor MAI, que seria o menor erro em quilos, né, que é relação Support Vector Machine, Support Vector Regression, que ele acaba tendo um melhor desempenho em relação ao peso para esse conjunto. Aqui eu tenho um box plot com os valores olhando só para o R2, em que 50% dos valores ele está entre esse trecho aqui do Blockplot e do gráfico. Então aqui eu tenho a mediana, né, que seria do maior valor e o menor valor. Então você pode ver que não tem uma oscilação tão grande. Só que quando olha aqui o linear regression, ele tem um outlier, ou seja, ele acaba tendo um valor muito discrepante, ou seja, uma das folds acabou tendo um valor muito bom, teoricamente, e outro muito ruim. Então ele acaba não sendo estável, né?
Então você pode ver que esses modelos que tá mais juntos os valores, ele acaba sendo mais estável no processo. Então, basicamente, aqui, se você observar, né, o azul aqui seria o XGBoost Regressor, seria o nosso modelo aqui que teria maior estabilidade e também o melhor desempenho quando você compara todos os outros modelos. Aqui para discussão, eu peguei só um pedacinho aqui, um trecho, né, daqueles que entre o predito e o testado, para mostrar um pouquinho por que ele pode estar acontecendo algumas variações. Então, aqui eu tenho o XGBoost Regressor e o SVR, né, tanto no valor testado com o valor predito, né, de cada um. E aqui, por exemplo, eu tenho uma ovelha onde eu tenho os 16 quadros. Se vocês observarem, ela vai mudando de posição a todo momento. Então, essa mudança de posição acaba interferindo um pouco na hora da predição. Então, teoricamente, se ela estivesse retinha, bonitinha, a todo momento, seria muito bom. Só que o animal, ele se move. Então, nesse caso aí, ele tem que tentar fazer essa predição com o animal em movimento. Isso causa uma interferência nos valores, porque a questão é, quanto maior o número de conjunto para aquela posição, melhor é a minha predição. Há uma tendência de ser melhor a predição. Aqui é outra ovelha, que seria o segundo conjunto, lembrando que esse aqui é do primeiro, esse aqui é do segundo conjunto, que tem uma oscilação um pouco menor. Você pode ver que a ovelha não se mexe tanto e ela tem um formato mais redondinho. Aí, claro, temos algumas interferências em relação à balança, né? A hora que a ovelha encosta na lateral, ela faz um formato diferente, ou a hora que ela encosta no final, né, da balança, ela faz outro formato. Então tem essas variações aí que são interferências, às vezes, da questão da balança. Então aqui, só para ter uma explicação legal, aqui, por exemplo, ela está encostada no final da balança. Você pode ver que ela faz um formato diferenciado. Aqui ela está encostada na lateral da balança. Então ela faz um formato que não é o formato comum da ovelha, né? Mas, lembrando que essa aqui é a mesma ovelha, tá? Então ela tem uma alteração e a ideia é que o algoritmo ele aprenda a diferenciar esse tipo de situação. Então, concluindo aí, eu tenho a questão dos trabalhos futuros, né? Então, aquela parte da segmentação manual que nós utilizamos, Label.me, a ideia é que utilize algum algoritmo de Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, que seria o Mask-RCNN ou Detectron 2, para fazer aquele procedimento. E para treinamento dos dados, há uma possibilidade de usar a rede neural profunda para predizer os pesos e comparar com os métodos que nós estamos utilizando agora, para ver se ele tem um melhor desempenho. Então aí eu abro a perguntas. Seria essa a ideia do experimento, né? Pessoal, se alguém quiser perguntar, pode ativar o microfone ou digitar, tá? Sintam-se à vontade. Diego, Sim? parabéns pela apresentação. Eu fiquei bastante interessada, assim, eu achei que a sua margem de erro, o desvio é relativamente pequeno, né? Claro que tudo pode ser ajustado nessa vida, mas é um erro assim que a gente consegue administrar bem no campo, né? E eu queria ver com você em que fase está de implantação desse software. Em que fase está bem adiantado esse programa? Nesse caso, assim, lembrando que é um projeto de doutorado, né? Então, são várias etapas. E aí, nesse caso, da parte de conhecimentos, na parte dos ovinos, eu conto com a ajuda do pessoal da Fazenda Escola, né? Porque eu sou da área de computação, então fala assim, acaba não sendo muito interessante. Como que eu, da área de computação, vou palpitar na área de veterinário ou área de zootecnia, né? Fica um pouco complicado. Então, eu conto com essa ajuda, né, deles em relação a essas informações. Por exemplo, né, essas raças são misturas acho que da Santa Inês e da Texel, né? Então normalmente o pessoal utiliza o termo raça indefinida, né?
E aí o que acontece? Nesses animais, eles têm uma faixa de peso ali varia de 25 a 40 a 50 quilos, mais ou menos. Então eu tenho o meu conjunto de dados, e aí nessa coleta de dados, essa parte inicial, né, da pesquisa é ver se essa metodologia funciona. Então, assim, será que eu consigo extrair algum dado que seja interessante, né, para predizer o peso? Então, por isso que eu fiz a segmentação com o Label Me nessa parte inicial, para ver se o meu procedimento de extração de características, do formato, do tamanho, ele conseguisse me trazer informações que fossem relevantes. Uhum. Que eu consiga acertar. Lembrando que eu só tenho 32 ovinos. Então, o que acontece? 32 não é muito, né? Mas quanto mais dados eu tivesse, é melhor ainda. E com a maior variedade de peso também, né? Isso. Maior variedade de peso também. Então, nesse caso, eu treinei para um conjunto com 32 ovelhas, onde cada ovelha eu tenho 16 frames. Então, o meu banco está balanceado. Quando eu falo balanceado, quer dizer que eu deixei a mesma quantidade para cada um. Às vezes, se eu deixar desbalanceado, poderia ser melhor no sentido de talvez ele aprenderia melhor a dizer o peso de determinado tipo de formato. Só que nesse momento, como eu precisava anotar as imagens, e são 512 imagens, assim como eu abordei, cada segundo é 60 fotos. Então, para você ter ideia, só um segundo eu teria 60. Então, eu diminui para 16, né, em cada uma, né, para tentar nivelar pelo que eu menos... pelo animal que eu menos extraí frames. Então, o que acontece? Se eu tivesse um conjunto maior, a chance de acertar é muito maior também. Há uma tendência em relação a isso. A questão do meu conjunto de dados. Então, nesse primeiro momento, eu estou validando a técnica, né? Então, para ver se assim, a técnica funciona. Então, eu já consigo dar andamento aos outros procedimentos, que é o quê? Fazer o computador separar a ovelha do fundo da imagem. Que é outro procedimento que eu tenho que fazer, né? Que aí é a próxima etapa. E também adicionar rede neural profunda, que são técnicas mais pesadas para tentar encontrar o peso aí, né? Bom, bacana, muito bacana, bem interessante, até porque você pode ir para regiões remotas e você consegue o peso do seu plantel, seu rebanho, sem precisar colocar uma balança, por exemplo, na região do Pantanal. Né? Assim, se você está precisando colocar balança, trazendo os animais no local para fazer a pesagem, né, no mangueiro, então eu achei uma coisa muito interessante, bacana. Adorei esse projeto. Isso, nesse caso eu utilizo um local fixo com altura fixa de 1,94. Claro que você poderia estar utilizando outros meios. Corredor de passagem, né? Um corredor de passagem. Nesse caso, depois de treinado o modelo e criado o algoritmo para fazer a parte de segmentação, basicamente um corredor de passagem nesse caso, você pode estar com um software embarcado no celular, como aplicativo, e fazer essa aferição usando o celular, por exemplo, com a câmera. Bacana, parabéns. Diego, Sim? Eu tenho só uma pergunta. Naquela parte, quando você começou a discussão que apresentou as imagens, acho que são várias frames da posição da ovelha, eu não sei, não conheço isso. Certo. Exatamente, essa aqui. Que nem você falou que é uma dificuldade que tem, né? Porque o movimento dela e o fato dela encostar interfere aí na predição, né? No caso, no algoritmo, para poder estar aí predizendo melhor esse peso. Isso. Eu não sei, eu sei que isso até pode, às vezes, inviabilizar o conjunto, mas só que você talvez não seria também interessante se tivesse, assim, ou um filtro, ou então um algoritmo que conseguisse escolher, então, o melhor posicionamento dela, e a partir desse melhor posicionamento gerar um outro banco de dados e fazer a predição dele?
Também é uma possibilidade. Mas a questão que talvez será que ela vai passar sempre naquela posição certinha? Por exemplo, se eu tivesse um corredor de passagem, será que ela sempre estaria naquela posição? Por exemplo, eu tenho casos de frames que ela vira a cabeça para baixo. Então ela muda um pouquinho o formato dela. Então a minha ideia inicial aí foi justamente tentar aprender utilizando diversas condições possíveis. Né? O que eu estava abordando. Essa mudança de formato, então assim, você pode ver que uma aqui ela tá virada totalmente, né? E então ela pode mudar um pouquinho. Então, quanto maior o número de imagens que eu tivesse com ela nessa posição, seria melhor para poder predizer, porque eu teria um conjunto maior para treinamento. Só que nesse caso aqui, acho que a questão sua aí que você abordou, acho que a dificuldade seria no dia a dia. Será que ela sempre estaria naquela mesma posição? Sendo que o ovino é um animal bem agitado? Isso é verdade. Mas no caso seria como se fosse tipo um algoritmo que ele, na hora no movimento, eu não sei se isso há um delay ou se é na hora assim, ao mesmo tempo, mas se há uma diferença de tempo aí que ele consiga, como se estivesse gravando, e ele conseguisse identificar nesses movimentos a melhor posição e a partir daí coletar essa informação. É porque é muito difícil isso, né? Do movimento. Não, é possível. Mas... É possível fazer, né? Nesse caso, eu teria que tentar encontrar um padrão de posicionamento. Então, teria que ter outro algoritmo aí só para encontrar isso. Tipo, a melhor posição, melhor enquadramento, né? Então, eu teria que ter outro processo para poder fazer essa identificação. Entendi. Nossa, imagina, né? Fazer uma contagem aí com várias ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Ô Diego, boa tarde. Leandro, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? É muito bacana o seu trabalho, é muito interessante, né? A gente está fazendo a disciplina da professora Viane. E assim, vou dar um parpiteiro, tá? Não, tranquilo. O que você não entende de zootecnia, eu não entendo de computação também. Foi apresentado aí semana passada por um colega de vocês também. Ele está fazendo isso daí para bovino, coletando a imagem no ato do animal beber água ou no coxo, né? Isso. Seria possível fazer isso aí com o ovino também? Vocês tentaram essa possibilidade de coletar essa imagem na hora que ele for beber água, né? Fica ali parado ali uns, 2, 3 segundos para coletar essa informação ou por causa do posicionamento? Eu acho que, pelo que eu entendi aí, eu acho que é a dificuldade do posicionamento do animal, né? Não, é possível fazer na mesma ideia lá né, só que claro que já teria que ser um pouco diferenciado, né? O conjunto de dados para poder treinar talvez teria que ser um pouco diferente, mas é possível sim. A questão que a gente brinca é assim, o ovino ele é muito agitado, diferente do bovino, né? O bovino ele fica mais parado até um pouco. O ovino ele se move bastante, então ele tem essa característica de se mover muito rápido. E até, por exemplo, eu utilizei o celular, utilizei com 60 frames por segundo, porque para não perder justamente nenhum movimento, porque de repente ele está dentro da balança, ele vira ao contrário, ou ele vira uma bolinha, né? Que a hora que ele está virando, ele se junta, né? A parte da frente um pouco com a parte de trás, aí acaba mudando o formato, tamanho, todas essas coisas, né? E a ideia desse processo é mais ou menos aquela ideia do corredor, né? Futuramente. Então, se você tentar desenvolver um algoritmo que você consiga fazer um corredor onde passa o ovino ali, você consegue predizer o peso desse ovino. E até indo mais à frente ainda, você conseguir talvez gerenciar o rebanho
né, e saber se determinado ovino está ganhando peso ou está perdendo peso. Também seria interessante. Só que aí, claro, isso aí já envolveria a inserção de outras tecnologias, por exemplo, como RFID, né, para detectar qual que é o bovino que está passando, qual que é o ovino que está passando naquele momento, né? Então, assim, para você associar o código do ovino ao peso, por exemplo, para ter um histórico, é interessante. Então, assim, são várias coisas que dá para estar trabalhando, né, nisso. Nesse meu caso, eu estou trabalhando na predição de peso dos ovinos, nesse caso da Fazenda Escola, que eu conto com parceria deles lá, né? Afinal, eu não vou criar um rebanho de ovino para poder tirar a imagem, né? Então, eu conto com a parceria deles lá, na verdade, peguei uma carona no experimento deles, né? Que eles têm. Então, já aproveitei para fazer a coleta de imagens também. Beleza, maravilha, Diego. Obrigado. Boa tarde, Diego. Tá me ouvindo? Sim. Diego, eu fiquei com uma dúvida aqui, já parabéns pela apresentação. Você tem alguma informação sobre a comparação biométrica desses animais deslanados ou não? Não, não tem. Será que Sim, pode falar. Será que talvez teria uma diferença aí no R quadrado desses animais deslanados, né? Talvez na balança, quando encostar na borda da balança, pode ter alguma diferença? Pode ter sim. Na hora que ele encosta na borda da balança, a diferença é o seguinte, vamos supor que eu só tenha uma imagem que ele encostou na lateral da balança. Dependendo da forma como ele encosta, se ele encostar de uma forma diferenciada, eu não vou ter esse exemplo. Então, ele vai tentar predizer usando um exemplo mais próximo disso. Isso às vezes ocasiona um erro. Por isso que eu estava abordando em relação a uma quantidade de exemplos. Então, quanto maior a quantidade de exemplos, há uma tendência a acertar mais. Então, por exemplo, se eu tivesse lá, não sei, 10 mil imagens com os pesos totalmente variados, eu poderia colocar e ele poderia errar menos. Seria uma possibilidade dele que ele errasse menos. Outra coisa, como eu utilizei o Label Me para fazer a anotação das imagens, ele pode também ter o erro humano, né? Eu posso anotar, tipo, não sei, tirar uma orelha, tirar um pedaço do animal. Então ele tem essa faixa que seria os erros que podem ocorrer relacionados ao erro humano na hora de fazer a anotação, o erro na hora que o animal ele muda de forma, né, e você não tem exemplo suficiente, né, para poder estar predizendo corretamente. Então são vários fatores nesse ponto. Beleza, obrigado. De nada. Diego, tem uma pergunta aqui no chat que é da Carmen. Ela diz: para futuro, poderia-se utilizar imagens de rebanhos com drone em pastagens? Sim, poderia sem problema. A questão é assim, esse modelo eu treinei para 1,94 m. Então, por exemplo, se eu tivesse um drone com a mesma câmera, na mesma altura, ele funcionaria adequadamente. Se eu pegar e mudar a altura e a resolução da câmera, eu vou ter que fazer ajustes para que ele consiga se adaptar. Por exemplo, eu teria que ter alguma coisa de referência para ele adaptar a escala. Então, normalmente, por exemplo, no contador de alevinos, o pessoal utiliza moeda. Então, moeda você sabe o tamanho, então você consegue adaptar a escala, o tamanho da moeda para saber a escala do tamanho real ali da imagem. Então, poderia usar alguma coisa assim para tentar tá auxiliando. Mas são muitas variáveis, tá? Mas nesse caso, se eu tivesse na mesma altura, com um drone, com a mesma câmera, ele funcionaria tranquilamente. Diego, eu tenho uma pergunta também, que foi algo que para mim surgiu esse questionamento, não sei se para você é o caso, mas é que a professora comentou também, esse erro de vocês, que vocês obteram, ele é relativamente bem baixo. Vocês fizeram, ou estão planejando fazer uma comparação com a pesagem do frigorífico, por exemplo, que seria uma verdade de campo, ou uma outra medição, para fazer a comparação, onde não teria justamente o erro da balança, né?
É que assim, o erro da balança, na verdade não é o erro da balança, né? É o erro da minha predição. De encostar, essas coisas. É o erro da minha predição. O que talvez poderia ser, acho que talvez um ambiente diferenciado, né, para captura dessa imagem, pesar antes e jogar esse animal em um ambiente onde você conseguisse ter uma boa imagem desse animal. Acho que essa seria a diferenciação. Por exemplo, tem pesquisas que o pessoal utilizou 3 câmeras para predizer o peso de porco, de bovino ou de ovino também. Então ele usa todas as fotos de diversos lados, não só de um lado. Claro que isso pode, às vezes, auxiliar mais no sentido de acertar mais, né? Nesse caso, eu utilizei uma imagem de cima. Talvez outra vertente é tentar uma imagem lateral, seria uma possibilidade. Só que para testar uma imagem, por exemplo, lateral, eu já teria que ter um ambiente talvez de acrílico, um corredor de acrílico, para que eu consiga ter uma imagem limpa desse animal. E a questão do topo, como é uma grade, né, acho que eu devo ter mostrado uma imagem, a balança ela é uma gradezinha, então a hora que ele encosta na lateral, ele muda o formato. Então talvez, se fosse acrílico também, talvez melhoraria um pouco. Ou talvez uma dessas GoPros aí que tem o ângulo de visão um pouco maior, né? Capta bem. Nesse caso, eu utilizei um Huawei P20 Pro, né, que tem uma resolução muito boa para captura. E então eu consegui ter os vídeos são muito bons, alta resolução. Então eu consigo ter detalhe bem interessante, né, da parte da imagem. O que vai ser muito importante no momento que eu vou fazer a segmentação, né, que é o próximo passo, que é a segmentação automática, para entregar já o resultado mastigado para outra parte do algoritmo, né? Legal. Parabéns. Opa, valeu. Diego, muito obrigada pela sua apresentação. Aí foi bastante enriquecedora. Diego também, que é o nosso vice-presidente do grupo estudantil, então agradeço imensamente. Vamos agora dar início. Oi? Agradeço também o convite. Obrigada. Vamos agora dar início à nossa próxima apresentação, que é o tema Reconhecimento de bovinos da raça pantaneira, utilizando redes neurais convolucionais. Quem vai apresentar é o Fabrício Weber, ele que é funcionário público estadual, ele é analista de sistema, né? Graduado em Ciências da Computação pela Unipar, especialista em Gestão Pública pela UEMS, mestrando pela Facom, na UFMS, em profissional, mestrado profissional em Computação Aplicada, é mestre em Zootecnia pela UEMS e atua na área de Engenharia de Software, Banco de Dados, Visão Computacional e Pecuária de Precisão. Obrigada, Fabrício. É todo seu espaço. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Então, a nossa ideia lá era reconhecer o animal, né? Na lida do dia a dia, que animal era aquele. Então, a nossa ideia era um sistema para reconhecimento de bovinos da raça pantaneira em visão computacional. Esse projeto foi possível quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em zootecnia lá na UEMS, né, e junto com o grupo Inovisão, que trouxe esse conhecimento de visão computacional e machine learning para o projeto. Então, eu tinha como orientador lá, tive o professor Urbano de Abreu, que era professor da UEMS, professor do CDB e é técnico da Embrapa, e com orientador o doutor professor Emerson Pistori, da CDB e IFMS, que é o gestor do grupo Inovisão. Então, o trabalho está apresentado dessa maneira. Vamos entrar com bovino pantaneiro, identificação de bovinos, visão computacional, redes neurais, com os trabalhos que já existem na área, o local de experimento, equipamento de instalação, o banco de imagem, o resultado e conclusão.
Então, como a UEMS, no nosso campus aqui da UEMS, está situado no Pantanal, e o nosso bioma, ele corresponde a 65% do Pantanal está no MS, então nós tivemos a ideia de aproveitar isso e fazer o reconhecimento do bovino pantaneiro, né? Iniciar essa pesquisa de reconhecimento através desse animal. E a pecuária, em seguida, hoje tem uma grande representatividade no PIB, né, brasileiro, que ele corresponde aproximadamente a 8,7% do PIB total, né? Então, aí nós temos alguns números, né, que são importantes, frisar que já tem conhecimento da maioria de vocês, né? Então, nós temos um rebanho total de 214 milhões de cabeças, né, que são abatidas por ano 44 milhões de cabeças. Tá? Então, esse aqui é só um número de média de carcaça, do rendimento de carcaça que tem. Isso aqui é a fonte da BIEC do ano passado, são os dados atuais que nós temos para divulgação. E o Mato Grosso do Sul, na referente na BIEC de 2019, que refere-se ao ano de 2018, nós estamos em terceiro lugar na criação de bovinos em todo o Brasil, com aproximadamente 21 milhões de cabeças de bovinos, que representa 10,19% da produção nacional. Então, tem representatividade o Mato Grosso do Sul, mesmo que a sua grande maioria é de produção de gado de corte, principalmente o Nelore, mas a gente tentou começar com uma raça que era local, que é desconhecida, que muitos conhecem por alguns nomes, como tucura, que tem pé duro. Então, eles estão tentando fazer o quê? O reconhecimento dessa raça, né, que é o Bos taurus taurus, que ele deriva de 11 raças de bovinos europeus, que são 6 raças portuguesas e 5 raças espanholas. Tá? Esse bovino, ele teve uma adaptação a partir dos anos através do bioma. Por quê? Porque ele está ali num bioma, teoricamente, que passa parte do ano que é alagado, então ele teve modificações nas suas patas, que para ficar mergulhado lá no pantanoso, então ele tem uma pata diferenciada. O umbigo dele é um pouco mais alto, para evitar o contato direto com a água. Então ele teve esses chifres alongados, que é para se defender de animais. Então, ele foi, a passar do tempo, houve essa adaptação ao bioma. E até muitos podem comprovar que ele pode, a passar do tempo, dependendo da época, ter a síntese com o tempo. Então, ele pode mudar de coloração, dependendo se ele está na seca ou no ambiente de chuva, na época de chuvas. Tá? Então, eu posso definir ali que Lisboa e Cotrim, eles têm pequenas diferenças como é o fenotipo desse animal. Né? Então, Lisboa diz que ele é um animal pequeno, de pelagem curta, coloração avermelhada ou castanha, cauda longa, traseira pouco desenvolvida. Já Cotrim fala que é um animal leve, cabeça curta e fina, pelagem curta e orelhas pequenas. Só que esses animais, eles têm características, muitas características. Então, ele tem 17 tipos de chifres, 7 tipos de cores, 47 variações de pelagem. Então, são animais que estão das mais diversas cores e tipos de pelagem, como nós podemos ver ali embaixo. Então, tem que ter malhado, pintado, rajado, cor inteira, então, varia muito. Então, e quem preserva esses animais hoje aqui no nosso estado? É o Nuboplano, que é o Núcleo de Conservação de Bovinos Pantaneiros de aqui da UANA, da Universidade Estadual, da UEMS, e a Embrapa Gado de Corte da Pantanal, Embrapa Pantanal. Aqui estão alguns exemplos, né, como podemos ver, dos tipos de chifre. Então, nós temos o tipo do arco, o tipo caracol, que está meio virado para baixo, tipo garça, lira, forcado, tá? E assim por diante. Então, aqui, só uma representatividade do conjunto e do tipo de chifre que esses animais têm. Aí a gente pode ver diferentes tipos de
pelagem já, aproveitando também. Com isso, o que o pecuarista tende a fazer, né? Então, ele quer uma identificação de bovinos que seja rápida, barata e segura, que facilite os processos zootécnicos, atividade de controle, contabilidade e economia de produção. Então, com a pesagem rápida e barata, que auxilia o processo zootécnico. Então, se eu for lá pesar o animal, identificar qual animal que é, então eu posso aplicar uma quantidade certa de medicamento, nem a mais, nem a menos. Então, esse pode ser um processo que auxilia tudo isso. Hoje, o processo de identificação, ele pode ser a ferro quente, que ele pode ser elétrico ou a fogo, tatuagem, brinco, RFIDs, né, que pode estar contido em bolos ou em brinco, colares e espelho nasal. Esse, por último, que é o que tenta já inserir um pouco a visão computacional nele, que tenta reconhecer o bovino através do focinho, né? Então, que dizem que cada focinho tende a identificar o animal como se fosse a nossa digital, né? Assim dizendo. Mas quão trabalhoso que é isso, né? Eu prender esse animal ou parar uma câmera na frente desses animais para poder focar e não haver a deformação da foto, né? Para ter essa imagem perfeita para eu poder identificar esses animais. Então, na identificação, nós já podemos fazer uma comparação do brinco auricular convencional com o brinco auricular eletrônica. Quer dizer que, eu já colocando uma produção tecnológica nesses brincos, ele houve um decréscimo de 30% na minha pesagem. Então, ela foi mais rápida, 30%. Então, um pouco de tecnologia que foi inserido, já houve um ganho, né, nesse processo. Então, ali embaixo, nós temos duas imagens do processo de marcação, né, de indicação do bovino com ferro quente. Então, visão computacional. O que seria, então, essa visão computacional? É a tarefa de processar imagens adquiridas através de câmeras eletrônicas. Pode ser um dos meios, né, de adquirir essa imagem. Então, eu preciso de um conjunto de técnicas que possa adquirir, processar e analisar a imagem, para que ele tente identificar um objeto ou um local. Tá? Então, o que seria adquirir? Então, eu posso ter um processo de adquirir de diversas maneiras, através de câmeras, celulares, drone, máquina de scanner, né? Máquina fotográfica, máquina de vídeo, câmera de segurança e assim por diante. Depois de adquirir essas imagens, eu tenho a parte de processar, que é o processamento. Então, eu quero... deixa eu só ativar a caneta aqui um segundinho. Então, eu tenho um processamento. Então, é a imagem dos ovinos. Eu quero distinguir qual é esse ovino, separar ele... suíno. Separar quais são, que são, para tentar predizer peso ou comportamento. Aqui do lado, eu tenho, utilizando o Label Me, que já foi selecionado e explicado pelo colega, que a gente recortou a máscara e fez para reconhecer os animais. E aqui, tentando fazer a segmentação automática, né? A gente vê que é um processo muito importante, que não pode haver falhas, é na segmentação, né? Nesse caso, cortou metade da cabeça do bovino, é a predição de peso, tentando identificar e fazer a correlação de todos os pontos para pontos desse bovino, para ver qual me prediz melhor o peso. Tá? Após o processamento, eu tenho que fazer a análise desses dados, que pode ser feito por forma de gráficos, ou de linha, planilha, tabelado, matriz de confusão,
Então, eu tenho que analisar esses dados. Por exemplo, aqui eu tenho um dado que foi o peso real e o peso predito de bovino. Então, eu posso analisar aqui quantos ele acertou ou o que ele acertou visualizando os dados. Rede neural convolucional. Então, as redes neurais convolucionais, da onde elas derivaram? Elas derivaram das redes neurais artificiais. Como foi a melhoria das redes neurais artificiais, que foram criando um maior processamento de dados em escala, com menor uso do processamento, né? Então, ele tentou ser mais rápido e melhor. Antigamente, eles tentavam lá prever caracteres, formar frases. Conforme foi tendo a necessidade maior de fazer reconhecimento de imagem, prever posições, ler textos, eles foram adequando isso e surgiu as redes neurais convolucionais. Então, uma das primeiras redes neurais existentes é a LeNet, que ele fazia o reconhecimento óptico de caracteres. Então, eu passava um conjunto de caracteres, ele tentava predizer se estava correto, se era um A, se era um B, não sei, assim por diante, se estava correto ou não. E como que é o funcionamento dessas redes neurais? Então, ele tem uma camada de entrada, que pode ser, por exemplo, uma letra, que ele vai tentar dissolver em várias camadas intermediárias, todas elas estando conectadas entre si ou não, e no final tem uma camada de saída, que seria a minha predição. Então, ele funciona como se fosse uma rede neural, o cérebro humano, por isso que vem do rede neural, que ele funciona tudo através de conexões. Tá? Então, como funciona a rede neural? Para ficar mais fácil ainda. Então, eu tenho a minha entrada, que eu posso ter vários bovinos nessa entrada, nesse caso aqui eu tenho vários N bovinos, que ele vai tentar fazer a extração de características na camada meio, através de convolução ou pooling, né? Fazer uma classificação, que são as camadas totalmente conectadas, e no final tentar fazer essa predição, né, do qual é o bovino X, Y ou W. Então, essa é a forma que a rede neural tem de trabalhar. Então, aqui eu quero demonstrar para vocês, então eu entrei por uma imagem 224 por 224, eu vou fazer, por exemplo, uma convolução e pooling dessa imagem. Então, tem uma convolução de 5 por 5 pixels, então eu vou pegar um quadradinho aqui de 5 por 5 e vou fazer uma convolução nessa imagem e um pooling, que ele vai retornar uma outra imagem, né, várias imagens de 220 por 220. Tá? Aqui eu sofri outro pooling, um pooling que daí ele já tornou uma imagem, que ele houve a diminuição da imagem, né, que ele redimensionou a imagem de 210 por 210, uma outra convolução, um outro pooling, e assim eu posso seguir sucessivamente, né? Até no final, formar o quê? Essa camada aqui, que seria um mapa de características desse bovino. Então, ele vai me dar ali, teoricamente, que cor que é, qual que é o formato, qual que é a ideia inicial dessa imagem, através de um mapa de características. Então, essa é a ideia do funcionamento de uma rede neural. Aqui eu tenho alguns trabalhos que posso falar para você que já utilizaram rede neural. Por exemplo, esse Lorenzin, ele customizou 3 redes neurais, que era para reconhecimento de animais marinhos, óleo no mar, lixo, ondas, barcos e outros. Então, ele teve uma acurácia, ele usou 5.000 imagens de satélite do Google e teve um aproveitamento de 88% de acurácia. Aqui, já indo mais para dentro da nossa área, o Hansen usou a VGG Face, que é a mesma ideia que o Facebook utiliza, né, o VGG Face para reconhecimento facial do humano. Ele falou, vamos tentar fazer o reconhecimento facial dos porcos, né, dos suínos. Então, ele utilizou 1.500 imagens e teve uma acurácia de 97%. Então, ele usou um número de 10 porcos. Toda vez que ele vinha no bebedouro, ele gravava a imagem, coletava a imagem
e tentava fazer essa predição. Outra pesquisa é Chen, que ele usou 20 espécies de animais selvagens, aí já usou uma quantidade maior de imagens, né, 23 mil imagens, né, após extração de frame. Então, ele deixou uma câmera gravando de noite, de dia, durante um certo tempo. Depois, ele extraiu os frames dessa imagem e fez a comparação entre duas métricas. Tá? Aqui ele não usou rede neural, ele aplicou duas métricas e comparou entre elas. Eu não coloquei a porcentagem. Aqui já um outro pesquisador que ele tentou classificar organismos marinhos. Então, eu tenho camarão, tubarão, espinho, ouriço marinho, tá? Então, ele usou a LeNet, a GoogleNet, a ResNet e a ResNet 101, que são arquiteturas de redes que eu tenho diferentes. Então, ele usou 4 arquiteturas de rede e teve uma acurácia de reconhecimento desses animais de 91%. E a minha pesquisa, então, nós utilizamos a estrutura do Nubopan, né, lá de Aquidauana, para a coleta das imagens. Foi feita em 25 de 1 de 2019 e teve aproximadamente 3 horas de duração. Nós usamos um equipamento de câmera de segurança, né, com 4 câmeras. Então, nós posicionamos 4 câmeras que tinham uma qualidade de imagem de 720p, com capacidade de gravação de 1 terabyte. Como estava disponível essas câmeras? Então, eu tinha na saída do mangueiro, eu tinha essas câmeras posicionadas, uma superiormente, 2 lateral e uma aqui na frente, para tentar pegar o máximo possível de imagens desse animal, que ele passava um por um aqui, e a gente tentava, no máximo possível, fazer esse caminho dele aqui e pegar a quantidade maior de fotos. Logicamente que nem todos os animais a gente conseguiu, porque às vezes escapavam aqui e ele passava direto. E por isso, às vezes, teve uma quantidade menor de imagens de um animal por outro. Às vezes era um bezerro, e ele estava junto com a mãe, às vezes a gente não conseguia prender o bezerro separadamente, ele vinha junto. Então, para separar essas fotos, ele teve uma quantidade menor. Então, aqui é como ficou posicionada. A gente tentar pegar o dorso quando ele vinha, né, da saída do mangueiro. Tá? A câmera 4, a câmera 2 aqui do lado, e a câmera 3 estava aqui do outro lado, na outra posição, mais para frente. Tá? Então, essa é a ideia do que foi o posicionamento e para a captura das imagens. Aqui nós temos um exemplo dos bovinos vindo, né, para a coleta da imagem. Consigo dar play. Então, aqui nós separamos em duas totalidades de animais, né? Nós, aproximadamente 25 animais na primeira leva, mais 26 na segunda. Então, nós fizemos 2 coletas no mesmo dia. Então, esse aí é um exemplo, né, dos animais que nós tínhamos lá, no grupo de animais. Com aquelas câmeras posicionadas naquelas 4 câmeras, eu separei 212 vídeos dos animais, tá? Que houve extrações dos quadros, que me totalizou um banco de imagem de 27.849 imagens, tá? Das mais diversas posições. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de cada câmera. Então, da câmera 1, da câmera 4, da câmera 2, e, se não me engano, da câmera 3. Aqui repetiu da câmera 4, que ele está de frente novamente. Então, eu pude pegar de vários ângulos o maior número de características possível dos animais. Por que as 4 câmeras? Porque eu não queria só pegar
o focinho, ou a frente, que às vezes tem animais que são parecidos, igual os Nelores são corporalmente e visualmente parecidos, né? A olho nu não há tanta diferença, principalmente para quem não conhece, né? De saber a distinção entre eles. Então, a importância de pegar as 4 câmeras para garantir o maior número de características possível desses animais. Então, aqui é uma amostra de 51 bovinos que nós coletamos lá no dia, né? Então, ele tem das mais diversas idades e de ambos os sexos. Então, eu tenho um conjunto que tem bezerro, animal erado, touro. Então, eu completou a faixa etária bem grande. E isso é importante falar também, que isso corresponde a aproximadamente 10% do total da raça conhecida, né, que eles têm catalogada entre as duas fontes, entre a Embrapa e o Nuboplan. Então, é um número aparentemente representativo, né, no total da raça. Então, a minha distribuição do dataset, né, das classes, então foi essa. Então, eu tive animais que eu tive poucas imagens e animais que eu tive uma maior quantidade de imagens. Nenhum desses animais foi descartado, porque eu queria que ele aprendesse com essas características, se ele ia reconhecer ou não, né? Com aquele número X de imagens. Eu tinha 9 imagens, mas foi uma de cada lado, 2 de cada lado, vamos tentar aprender. Né? Então, depois a gente teve a validação disso, o treinamento em si, a gente usou 3 arquiteturas de redes neurais. A DenseNet 201, a ResNet 50, a Inception ResNet V2. Como foi apresentado pelo meu colega, a gente fez uma validação cruzada estratificada de 10 dobras. Então, eu tinha 10 dobras, no mínimo, eu tinha um exemplo de cada classe em todas as dobras. Então, a hora que eu estava treinando aqui, ele repartiu e conseguiu separar o exemplo. Então, toda hora, na hora do meu teste, eu tinha um exemplo de cada classe em uma dessas dobras. Tá? Meu dataset foi dividido de 9 por 10, então eu tinha 25 mil imagens para treino e 2.700 para teste. Um resultado que nós obtivemos nas 3 redes foram extremamente altos, né? Só que com um processo sendo lento para treinar esses bancos. Então, ó, o meu processo mais rápido, né, no treino não necessariamente foi o melhor preditor, mas nesse caso, ó, ele foi o mais rápido no teste, mas não foi o melhor no treino, mas foi o mais rápido no teste, tá? Então, o processo depende do quê? Da arquitetura de cada rede. Então, uma rede dessa pode ser maior, uma rede pode ter mais complexa que a outra, extrair mais características desses animais que a outra. Então, por isso, a diferença do tempo de processamento de cada imagem. Depois que a gente extraiu, fez o reconhecimento, nós geramos uma matriz de confusão somente dos erros. Então, nós podemos verificar aqui que o animal 36 com 39, ele falou, ó, não, esse 39 é 36 e o 36 é o 39. Aí vamos pegar, vamos ver lá o que aconteceu nessa imagem, né? Então, nós olhando a olho nu essa imagem, é até difícil para nós reconhecermos, né? Eu sei que alguém vai falar, mas esse aqui apresenta o isquio mais avantajado, tá? A gente pode visualizar melhor, esse animal é mais magro que esse. Mas, no caso da rede, ou, para quem conhece um pouco menos dos animais, é difícil reconhecer. As imagens são praticamente bem semelhantes. Tá? Então, aqui eu tive depois a acurácia final, né, com cross-validation e com o erro padrão, né, de cada um. Então, eu tive uma porcentagem de acerto de 99,86%.
O que isso me sugere? Então, eu tenho uma acurácia boa, de 99%, que me apoia a fazer pesquisas melhores, através ou de reconhecer outros animais, ou aproveitar essas imagens para tentar classificar e reconhecer a raça. Por exemplo, o bovino pantaneiro está em um processo de reconhecimento da raça. Então, já está com um projeto no Congresso e tudo para haver o reconhecimento da raça do bovino pantaneiro. A ideia, posteriormente, é poder fazer um sistema computacional que auxilie a certificação da raça, que não substitua o certificador que vai lá visualizar o animal, mas que ajude ele a falar, ó, esse animal tem tantos por cento de característica de X, tantos por cento de característica, o chifre é tal, a pelagem faz parte de tal, e dá um subsídio para esse classificador, para a pessoa que vai lá reconhecer a raça e falar. Em outros tipos de animais, ou até mesmo esse, o melhoramento do bem-estar animal. Porque a gente não precisa ficar toda hora, igual, predizer o peso, falar que animal que é. Então, nesse caso meu, eu não preciso tentar marcar todos os animais, a porra e a fera. Então, eu não preciso prender os animais, prender para brincar. Então, eu vou tentar trazer um bem-estar melhor para esses animais. Por que nós falamos tanto de bem-estar animal? Porque o consumidor pede isso. Muitas pessoas hoje em dia deixam de consumir carne de diversos, da pecuária em si, de ovino, bovino, peixe, porque eles não comem, que fala que tratam mal dos animais. Então, cada vez mais a gente intensificar o processo do bem-estar, nós vamos estar criando e agrupando um grupo maior de pessoas para o consumo deles no final, tá? E, além disso, apoiar pesquisa e pesquisadores e os pecuaristas. Esse nosso artigo foi já submetido, né, para essa revista. A gente nós estamos aguardando o processo final de aceite. Referência. E muito obrigado. Isso. Obrigada, Fabrício. Espero não ter corrido muito. Não, foi muito boa a sua apresentação. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser também contribuir, pode ativar o microfone ou escrever. Tá, fiquem à vontade. Só aproveitando, gente, tem um link que eu estou mandando nos comentários. Façam a inscrição para vocês receberem o certificado. E através dessa inscrição que a gente vai enviar depois o link da gravação desse workshop para vocês. Eu vou chamar a minha turma, quero ver com o pessoal aí, Nayara, se eles têm algum questionamento, alguma pergunta para fazer para o Fabrício, porque realmente esses dois trabalhos foram muito interessantes, esse de bovino também é muito legal, ainda mais pela região que ele está sendo avaliado. Realmente é um trabalho assim, de extrema importância para minimizar o manejo, reduzir a mão de obra, que essa é uma dos critérios da importância da zootecnia, né, de precisão. Esse é um dos objetivos, realmente minimizar a mão de obra, otimizar o trabalho no campo, aumentar o bem-estar, né, valorizar realmente o patrimônio, porque com pouco, esse está fazendo esse tipo de medição, mas você pode ver peso, você pode fazer uma quantidade de informações a mais, que no mesmo instante ele pode dizer assim, ó, quanto que eu tenho no campo? Eu tenho X arroba de carne, né, porque eu tenho tantos animais já prontos para o abate. Eu acho assim, um trabalho muito, muito interessante, Fabrício, parabéns pelo desenvolvimento, pelo seu empenho nesse trabalho, que é muito bonito, muito bacana. Aí eu vou perguntar para a minha turma que está toda aí, se eles têm algum questionamento em relação a esse trabalho.
para aproveitar e já fazer uma projeção para os trabalhos que a gente vai apresentar. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, também, Carolina. Nós ingressamos no mesmo ano do mestrado lá na UEMS, então é muito legal estar vendo a conclusão do seu trabalho, como que foi a execução. Eu acompanhei bem de perto como que é o manejo com os pantaneiros, e assim, é importante, né, falar para o pessoal que não teve contato que, embora nós tenhamos animais tranquilos, tem muitos animais que são bem complicados de mexer e não é uma raça que teve uma seleção para ser trabalhada assim intensamente com o homem. Então, desenvolver outros métodos para estar lidando com esses animais e conseguir essas informações, igual você apresentou no seu trabalho, é muito interessante. Eu achei muito legal. E uma coisa que me veio à mente, assim, vendo toda essa parte de reconhecimento e dos outros trabalhos também que você foi citando ao longo do seu trabalho, especialmente o de suínos, me chamou a atenção fazendo o reconhecimento facial e tudo mais, porque puxando para minha área agora que eu estou trabalhando com equinos, hoje nós já temos alguns padrões de expressão facial para reconhecer dor, e se de repente não daria para desenvolver algo nessa linha para reconhecer esses padrões e identificar através de algum sistema. Dá sim. Isso que eu falo, foi um dos motivos que me levou, né, a fazer, eu sendo da computação, e fazer um mestrado de zootecnia. Foi esse motivo de buscar esse conhecimento a mais, né? Já que nós estamos trabalhando com animais, o que precisa contratar, como avaliar, muitas vezes, como você falou, qual o processo, se está sentindo dor, se não está, como é que é, então, é um projeto válido, que é possível sim, só tem que ser analisado certinho como que faz esse procedimento, como que vai ser a coleta dessas imagens, né? Nós precisaríamos de um número grande de imagens, né? Teoricamente, para treinar esse reconhecimento das faces. Muito legal. Então, de dor também, né, Caroline? Tipo, por exemplo, Isso. a dor da cólica, a dor né, da claudicação. Então, acho que também tudo tem que ter um padrão, não sei. Sim, tudo até possível, professora. Até a claudicação, se a gente colocarmos um vídeo e ensinar um deles falar, esse animal nesse momento está claudicando, e mandar um aviso lá para o pecuarista, separa esse animal. Tem um animal X, está precisando apartar, ou tem N possibilidades. É muito legal porque eu vejo assim uma dificuldade das pessoas em reconhecer, então utilizar, né, um outro recurso que pudesse auxiliar seria muito, muito válido. Mas é isso, muito obrigado, Fabrício. De nada, eu que parabéns. Agradeço. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Fabrício, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gustavo Cavalca, sou estudante também de doutorado. Me surgiu uma dúvida aqui, porque quando você mostrou lá e falou da marcação de ferro e coisa e tal, você usou a foto onde estava o presidente da ABCZ da gestão passada, né? E já existe alguma coisa, já se conversaram alguma coisa junto ao mapa, dele aceitar esse reconhecimento no futuro próximo? E aí sim, você pode, uma associação, então, conferir um certificado de registro mediante um reconhecimento facial, certo? Hoje não tem como. Né? Para controle interno de propriedade, beleza, não tem problema nenhum, né? Sem problema algum. Mas para efeito de registro, é porque você mostrou aquela foto, então me veio a dúvida, né? Se já existe alguma coisa no mapa, alguém pensando ou conversando, alguma coisa desse tipo. Não, que a gente andou conversando através dessa estudo original nosso foi isso mesmo, né? Apoiar o reconhecimento do bovino pantaneiro, né? Para que o servidor da certificação for lá visitar, fazer a visita e falar, e verificar cada bovino lá do que foi, ele chegar com o celular e apontar e dar a classificação de quantos por cento
a pelagem, o chifre, a altura, os demais dados do animal, prediz ser um bovino pantaneiro ou não, né? Então, mas que esteja apoiado pelo mapa ou por alguma instituição, ainda não. Nós estamos em um projeto de pesquisa inicial. Ok, obrigado. Mais alguém, pessoal? Mais algum questionamento? Bom, eu acho que entendendo tudo, né, Nayara? A gente sempre espera, né? É sempre bom agregar conhecimento. Mas, gente, até se vocês quiserem também complementar, eu acho que tudo é bem-vindo. Alguma dúvida? Acho que entenderam. Acho então que... Eu não sei o quanto que eu entendi ou o quanto que eu descobri que eu não entendo nada disso, né? Que eu não conheço nada disso por enquanto. A intenção foi não... Às vezes eu também alonguei um pouquinho no início, mas era ter essa inserção de visão computacional, né? Como que é o processo de aquisição, como é que é as formas de trabalho, para depois chegar no trabalho em si, né? Porque senão eu entrego o trabalho e falo, ó, foi feito isso, mas como você chegou nisso, né? Qual que é o processo para isso? Então, eu tenho a necessidade de uma aquisição de um grupo de imagens, fazer esse trabalho, ver qual é a melhor maneira, né? Não só do bovino pantaneiro, mas da predição de peso de bovino, predição de peso de suíno, da contagem, utilizando o drone, que depois pode embarcar todos esses reconhecimentos, peso, ponto de abate, então aí vai agrupando várias áreas e vai ter um produto único final que possa ser mensurado e utilizado por todos. Perfeito, eu só brinquei, sua explicação foi muito boa, parabéns. E é muito importante, Fabrício, ter essa visão de trás. Tudo bem que nós não somos programadores, né? Mas a gente precisa saber realmente o funcionamento, pelo menos o básico. Muito importante essa explicação sua. Pessoal, mais alguma dúvida? Pode falar, Fabrício. Algumas ferramentas que vocês podem utilizar para demanda, medição, não precisa programação, né? Vocês podem utilizar alguma coisa que faça medição, já esteja disponível, igual o ImageJ, ou utilização da ferramenta do Weka, se você mede os seus dados manuais e pode processar ele lá. Então, há uma gama de ferramentas que já estão disponíveis, tanto de IA como de predição de dados, que pode ser utilizado pelo zootecnista, o agrônomo, o médico veterinário e qualquer pesquisador. Ô, Fabrício, você teria, tipo, uma relação, porque como a gente está numa área, assim, mais de produção, né? Entrando nessa parte tecnológica, a gente não tem conhecimento de todas as ferramentas existentes. Você teria como passar para a gente, por exemplo, uma listagem dessas tecnologias e onde que a gente poderia ter acesso, algum link, alguma coisa assim? Ainda não tenho em mãos, mas nós estamos fazendo um levantamento disso, professora. Nós temos a ideia, junto com a UEMS, de colocar uma disciplina, né, de visão computacional ou de pecuária de precisão, que disponibilize todas essas ferramentas e o zootecnista possa usar. Nós estamos no processo de levantamento, se a professora deixar os dados, alguma coisa, mandar um e-mail para mim, eu posso passar, sim, alguma coisa que nós já temos. Isso. Ótimo, eu mando sim, Fabrício. Só aproveitando e fazer um adendo aí, em relação às palavras da professora Viviane e também do Fabrício,
normalmente é conhecido como smart farms, né? Acho que se buscar por esse termo, smart farms, encontra muita coisa relacionada à tecnologia empregada na criação de bovinos, né? Então, por exemplo, a Holanda tem muita coisa, né, em relação a isso, né? Eles estão bem avançados nesse ponto. Então, encontra muita coisa relacionada a isso. A questão, igual nós estamos mexendo com visão computacional e machine learning. No caso, são técnicas que podem ser empregadas para diversas coisas. Então, nos últimos anos, o pessoal está começando a empregar mais nas outras áreas, ou seja, está tendo uma união de áreas, né? E não só trabalhar naquela única área sua fechadinha, né? Então, essa parceria com outras áreas faz com que surjam novos softwares, novas pesquisas. Então, vem muita coisa legal disso, né? Essa união de áreas. É interessante, Diego, que é o que eu disse para os meus alunos no começo da disciplina, né? Que é uma união bastante interessante essas áreas, porque nós temos muitos problemas, né? Vocês precisam dos problemas para poder disponibilizar as ferramentas, né? Mesmo. Então, acho que essa união é bem interessante, porque vocês estão precisando desses problemas que nós já temos, né? E aí vocês vão atrás da solução que nós precisamos, né? Então, isso é muito legal. Isso é um fator interessante, né? Que até a gente tem uma brincadeira na informática resolvendo problemas que há mais de 100 anos não existiam, né? Porque a nossa área é justamente a resolver problemas de diversos assuntos, né? Diferentes. Então, nesse caso aí, nós, tanto o Fabrício quanto eu, né, estamos dentro da área de pecuária, né? Só que cada um aí com um tipo de animal diferente. O mais interessante, professora, igual a Vanessa está falando lá, né, essa interdisciplinariedade que está existindo, que está tomando conta agora, né, ela é muito importante. Então, para eu pesar animal, eu tenho que ter conhecimento dos dados zoológicos, medidas padrão dele, para poder fazer essa comparação que o Diego está fazendo. Mas, além disso, há outras ferramentas, igual nós estávamos falando, que não depende só da gente, né? Que já está disponível, vocês possam também utilizar. Não precisa falar, vou ficar preso num programador. Não, essa possibilidade já existe, né? Mas para a área de pesquisa, não é para a área assim, já pronto para pôr na pecuária. Uhum. O campo demora um pouco mais, né? Demora um pouco mais, mas para algoritmos de bem estabelecidos, o Vanessa está falando ali, para predição, alguma coisa já consegue usar tranquilamente. Você insere seus dados de peso, de medidas corporais, de tratamentos, tá? Então, você pode pôr seu tratamento, ver a pessoa poder fazer o que quadrado, vamos jogar lá no experimento X e ver se ele sai, né? Às vezes é difícil, igual a gente utilizar o pessoal que participei junto na disciplina lá de estatística. Até o pessoal aprender a utilizar o SAS por completo, ou fazer todos os comandos, então fica aquela luta, né? Então, por que não existe uma coisa mais fácil, que venha facilitar? Eu posso colocar os dados lá, selecionar alguns atributos que eu desejo e começar a ver alguns resultados em cima disso já. Isso é um sonho, é uma beleza. Vai resolver muita coisa na pesquisa. Mas tá bom, gente. Eu vou só aproveitar aqui, professora, vou responder só a pergunta aqui do Leandro, que o Leandro perguntou para mim como que faz para poder fazer parte do grupo da GRSS. Esse grupo, ele provém, né, da I3E, que ela é a maior sociedade internacional que tem para engenheiros. Mas só que, a princípio, né, para engenharia elétrica, tanto é que vem o nome, elétrica e eletrônica,
Só que a partir deles geraram-se subgrupos, que eles chamam de capítulos, né, chapters, e a gente é uma filial deles. Então, a gente trabalha tudo relacionado à parte de assessoramento remoto, visão computacional e fotogrametria. Para você fazer parte, você entra no site da I3E, existem 2 modos. Você pode ser como membro mesmo, que nem nós pagamos uma taxa de membresia, que é para estudante é bem mais em conta que o profissional. Aí você entra no site da I3E, aí depois você se torna membro da I3E e seleciona qual grupo você quer fazer parte, se você quiser fazer parte, né? Ou então você só é da I3E. E o legal disso são os benefícios, você tem desconto para publicação, a I3E ela tem periódicos das mais diversas áreas, então você tem esse acesso, você tem esse desconto para publicar, você tem acesso exclusivo, você consegue network com os profissionais top da área, nas mais diversas áreas, e, além disso, a gente consegue estar promovendo melhor essas atividades, os workshops, a gente consegue trazer gente de fora. Nós já conseguimos no nosso evento, teve o MS Day no ano passado, que era tudo relacionado ao estado de Mato Grosso do Sul. A gente teve o pessoal da Embrapa apresentando trabalho, pesquisadores, tudo relacionado à parte de agricultura, pecuária, a parte de mapeamento de vegetação. Então, assim, você faz a inscrição ou você pode atuar com a gente também como um voluntário. É um voluntário sem precisar pagar a membresia, mas se você, assim, atua ajudando, fazendo as coisas, como se fosse a gente mesmo. Até uma oportunidade, ou quem sabe aí um sorteio para conseguir ganhar uma membresia. Oh, legal. Opa, mas são todos convidados a participar, a conhecer, a participar das nossas atividades. Para o pessoal de agronomia que estiver também online, a gente também mexe também com a parte de mapeamento de vegetação, tem da parte também do uso da visão computacional, né, para identificar espécies arbóreas. Então, assim, é só ir acompanhando a gente que a gente vê aí diversas atividades e aplicações da parte de tecnologia, né, da parte de visão computacional. Então, é um leque de áreas e oportunidades. Muito legal. Muito legal. Pessoal, mais alguma dúvida de alguém? Tá tudo tranquilo? Que eu acho que... Certo. Obrigada, Leandro. Gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso workshop. A gente prevê mais aí, e mais parcerias também, professora. Aí já tem gente também querendo apresentar, então estamos aí firmes e fortes. Ótimo, eu que agradeço, viu? Porque é uma oportunidade realmente única da gente ter concentrado pessoas assim tão habilidosas, pessoas que estão atuando, né, pessoas atuantes e empenhadas, né, nessas pesquisas. É realmente um privilégio nosso, na verdade, de estar aqui nessa sala hoje. Eu que agradeço. Gostaria também de agradecer o Diego e o Fabrício que participaram hoje aqui com a gente. Muito obrigado. E também todos foram muito importantes aí com a contribuição de todos. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço também o convite, né? Obrigado. E obrigada, professora. Obrigada a você. No mais, eu que agradeço, gratidão. Então, gente, muito obrigada. Finalizo por aqui e depois vou enviar para vocês pelo link da inscrição, ou quem quiser entrar aí nas nossas redes sociais, aí vai estar disponível depois essa gravação aqui do vídeo deste workshop de hoje. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.